vamos lá, o que aconteceu? O que aconteceu? Temos o seguinte, eu falei que o número 2 estava fazendo o número 2 antes de ir pro Banco Central. Ontem, o Gabriel Galípolo foi indicado para a diretoria do Banco Central. Certo. E há rumores já que querem ele como futuro presidente. Então, estariam preparando uma sucessão. E aí, eu peguei um vídeo curto que ele está conversando com o Nassif, que também é petista, sobre queda de juros. Então, vamos rodar, que vai ser interessante. Boa. Gabriel, lá na Turquia o Banco Central também quis assar o porco aí também, aí aumentou a taxa de juros, o Erdogan demitiu o presidente do Banco Central. Isso aí pode trazer algum efeito de demonstração no Brasil, não? A gente teve um pouco de instabilidade adicional, inclusive por esse efeito, mas o comentário do Erdogan é especialmente interessante, porque ele fala, agora subir os juros não combate, mas aumenta a inflação. Sobre a lógica de que provavelmente ao subir os juros numa economia como, por exemplo, a nossa, que já sofre com recessões e estagnações há alguns anos, e depois você tem um ano de pandemia, as empresas estão absolutamente asfixiadas. Subir os juros é o golpe de misericórdia de uma série de empresas, o que implica em deteriorar ainda mais a nossa capacidade produtiva, a nossa oferta. Ao provocar essa deterioração, realmente você contribui para uma inflação mais alta. A não ser que você esteja apostando ao subir os juros em deteriorar a demanda mais rápido que a oferta. Mas aí é uma aposta numa espiral suicida, né? O que você quer mais? Você quer que a demanda caia ainda mais para tentar compensar os efeitos do câmbio? Eu acho muito difícil defender. Pode cortar. Você vê o negacionismo econômico. Nos livros de economia, é bem estabelecido que se aumenta os juros para conter a inflação. Aí os dois ilustres economistas estão querendo criar uma teoria. Então, quando a gente falava em vacina, vocês tinham os negacionistas, genocidas, sei lá. Certo. Esse caso também é um negacionismo e você vai matar pessoas de fome, por falta de emprego, por falta de condições de sobrevivência. O que acontece? O Erdogan, que ele fez isso mesmo. Ele trocou o ministro, trocou de novo. A Turquia, quando ela baixou os juros, explodiu a inflação por lá. Então, quer dizer, além de não ter respaldo na teoria, em toda a literatura econômica, esse caso que eles citam como exemplo foi a maior tragédia. A gente falou até, desculpa te cortar, a gente falou, lembra um cara que entrou no banco armado para pegar o dinheiro dele? Mas isso eu não acho que não foi na Turquia. Acho que foi. Tem uma memória boa. Pode ser. Então, eu lembro desse caso, mas não lembro que país foi. Mas, de qualquer forma, o Erdogan, ele serve de exemplo, de péssimo exemplo. Então, me preocupa, e por isso o mercado ficou preocupado, quando foi anunciado Gabriel Galípolo, que vem com esse pensamento heterodoxo e, diríamos, muito curioso, principalmente não passou pela formação mais clássica em economia, e com chance de virar presidente, inclusive, do Banco Central no futuro. Então, esse é o nosso destaque de preocupação e fico constrangido de ver economistas falando isso. Que mais que nós temos? A gente falou das mulheres que foram empregadas. Lula está insistindo nesse negócio da Eletrobras, que é um grande erro. O Pacheco afirmou que o governo precisa aceitar a privatização da Eletrobras e o governo parece não ouvir. Então, parece que estão em outro mundo, estão fazendo um país que só funciona na cabeça deles e ignoram o parlamento. Lembrando que tanto o Senado, mas principalmente a Câmara, é a representação do povo, de legislatura, dos estratos da sociedade. Então a gente fica muito preocupado com isso. Você está preocupado? Honestamente. Preocupado. Tem muita gente que gosta do que você fala aqui. Você sabe que você é um cara que dita o mercado. Você antecipa igual o mercado. Não, fala honestamente. Honestamente, Sam. Honestamente, Sam. Porque eu já vi você falando aqui, nos bastidores, até publicamente, que você precisa, obviamente, proteger o seu patrimônio. Uma das coisas que você faz é dolarizar. Não, você tem outras empresas. Eu acho A turma tá muito preocupada, porque cada vez mais a sensação eu vou que falar é o óbvia... que eu faço na pessoa
física e na pessoa jurídica. Olha lá, então presta atenção. Dica do Samito para você que está com a toba na mão, para você proteger o seu dinheiro nesse momento de crise que estamos vivendo. Vamos lá, eu tenho sempre uma parte de muito risco que é na minha própria empresa, que eu invisto. Então, essa é a porção de risco que eu tomo. Tenho pouco dinheiro em bolsa, tenho pouco sempre índice, e a grande parte está em renda fixa. Seja a renda fixa atrelada à Selic, atualmente em 13,75, seja atrelado à inflação. Além disso, eu tenho um percentual dolarizado. Por quê? Porque eu acredito que não é só nesse governo, mas vira e mexe tem problemas, tem caras que não são muito competentes, e aí o real perde força. E aí tem vários mecanismos para você investir lá fora. Você pode, evidentemente, mandar o dinheiro para fora, mas você tem títulos que são indexados ao dólar, você tem fundos de investimentos indexados ao dólar, você tem fundos de ações indexados ao dólar e tem fundo passivo. Então, a gente fala muito do S&P 500, que é o Standard & Poor's, as 500 maiores empresas. Sem nem falar isso. Esse título depende não só do dólar, mas também da economia americana, mas você pode investir nesse título por meio de ETF, ou seja, você tem o IVVB 11, que é um fundo que replica essas 500 maiores empresas. Isso você pode fazer em qualquer corretora, na própria B3. Então é isso que eu faço e indico. Tá vendo, Haddad? Espero que você esteja Olha lá, a aula que ele deu pro Haddad. Uma aulinha aí do Sami, você trouxe uma esperança, mas se você analisar friamente, nós estamos aqui perdendo cabelos. Perdendo o cabo da boa esperança. Da economia e o que está acontecendo no nosso país.